O cara tá gordo, ele pensa, vou treinar pra ter recompensa. No final, ele tá gordo ainda e suado. Dolorido. Eu acho que o período Recompensa nenhuma. Nesse caso, o período refratário seria o seguinte: imagina que essa pessoa acabou o trabalho e passou 1 hora no celular. Aí ela fala, putz, vou ter que treinar agora, né? Esse momento, esse é o período refratário do prazer de ter ficado no celular. Então, nesse caso... Como se fosse a ressaca. É uma ressaca dopaminérgica. Boa. Uhum. É. E essa ressaca dopaminérgica, quando acontece muitas vezes isso, você desaprende como que é você ter esse ciclo maior que tem uma necessidade de um tipo de dopamina, um tipo de liberação de dopamina diferente, que a gente pode entrar nesse assunto agora, que é a dopamina tônica. A dopamina tônica é um tipo de disparo de dopamina que é diferente desses momentos específicos que a gente está falando sobre dopamina, que é a dopamina fásica. Então, pensar em tônus como tônus muscular. Tônus muscular é um nível de contratilidade de fibra muscular meio que basal, que está preparando os seus músculos para fazer um esforço, explodir, correr, flexibilizar, etc. A dopamina também tem esse tipo de disparo. Então, a dopamina tônica ela tem uma taxa de disparo ali de 1 a 5 Hz e a dopamina fásica 20 Hz. Então, de 20 a 4 vezes menor a descarga de dopamina tônica do que a fásica. Só que a dopamina tônica é uma disposição geral. É uma disposição geral. Qualquer coisa aparece para você, qual que é a sua disposição de colocar esforço naquilo para fazer alguma coisa? Então, quando você tem comportamentos desadaptativos muito recorrentes que não requerem esforço para fazer, a sua dopamina tônica fica comprometida não só pelo período refratário, que ele acontece toda hora, você está toda hora no seu celular, toda hora comendo besteira, toda hora fazendo comportamentos hiperpalatáveis, você também tem uma dopamina tônica baixa. Porque a dopamina tônica é como se fosse o seu nível de condicionamento basal. Então, assim, eu posso estar muito motivado para correr, mas se eu não tenho condicionamento para correr, eu vou desgastar muito rápido, eu vou parar muito rápido. Então, também tem isso. Então, junto desse protocolo de, vamos dizer assim, jejum de dopamina, de você se abster, mudar o estímulo, alinhar o querer com o gostar, também tem algumas coisas que é o que a gente chama no Neurofood do básico bem feito. Que é você dormir, você se exercitar, você comer direito e você regular o seu estresse. Que são todos comportamentos que, dentre todas as outras bilhões de vantagens que ele tem, um deles é aumentar não só o disparo de dopamina tônica, como a receptividade, né? O aumento de disponibilidade de receptores de dopamina tônica. Então, tem várias complexidades com relação a isso. E eu acho que a dopamina tônica sendo uma das menos faladas com relação ao jejum de dopamina, né? Sempre pensado nesses ciclos, assim, né? Tem uma coisa que você falou, que você falou que é meio contra e com muita sede ao pote no sentido do jejum, de abstrair tudo de uma vez, etc. Eu acho que tem uma situação que isso é favorável. Eu acho que eu sempre separo qual é o tipo de recuperação que você vai fazer naquela pessoa, né? É uma recuperação sincrônica, que você pega a pessoa, putz, eu preciso melhorar essa motivação dessa pessoa enquanto ela está trabalhando, durante o período de trabalho, ou uma recuperação que ela vai fazer como se fosse um sabático. Esse sabático pode durar 2 semanas, 1 semana, 1 mês, 2 meses, 6 meses. Quando a pessoa vai para um sabático, quando ela sai do que ela está fazendo, eu preciso fazer um retiro de 4 dias. Eu acho que na dor, assim, na intensidade vai muito bem. Por exemplo, eu conduzo alguns retiros que eu proíbo celulares. A gente confisca os celulares e a pessoa fica 3, 4 dias sem celular. Até o Daquin você confisca? O Daquin é o mais difícil de confiscar. Né? Altamente viciado. E aí ela faz o trigger na galera, né? Porque a galera vê ela com dela e, nossa, por que a Kim pode... Enfim, essa é um assunto para uma guerra em casa. Mas é interessante que quando você tá... Querendo a treta. Eu consegui tirar o Daquin em um retiro. Teve um retiro que eu consegui tirar o Daquin. Acho que foi o primeiro. Foi o primeiro. Ainda tava muito ela ainda apaixonada. tava querendo mostrar que ela é flexível, sabe? Muita dopamina pra te conquistar, né, doutor? E aí, nesse cenário que Ela você... começou a fumar.
Eu olhei, ela tava comendo folha sulfite, tá? Mas Tadinha daqui. nesse cenário, é interessante a dor, né, a intensidade, porque você modifica muito, assim, realmente você quebra aquele ambiente. Uhum. E você quebra literalmente, que a pessoa tá dormindo fora de casa, a pessoa tá em outro lugar. E aí, quando você volta a pessoa pro ambiente, é como se ela tivesse feito algo tão extremo que, quando ela volta, ela acha fácil diminuir a intensidade das coisas que ela fazia. E aí você volta já modulando algumas ações. Então, nesse cenário, eu acho interessante fazer uma coisa mais intensa. Agora, se a pessoa vai fazer uma recuperação sincrônica, e aí quando a gente estava falando de hábito, eu acho que a coisa importante, né, que você falou, excluir aplicativo, importa? Para algumas pessoas, sim, porque o aplicativo ele passa a ser um trigger, principalmente depende aonde ele está o aplicativo. Às vezes você só de deixar ele mais difícil, de você ter que entrar em mais pastas, já dá tempo, porque assim, o hábito, ele é uma coisa automática. Sim. E muitas vezes você faz sem perceber. A maioria das vezes você faz inconscientemente. A consciência, ela vai agir em poucos períodos. A consciência ela é unitária, ela gasta mais energia, você tem que dispensar muito mais esforço para usar a consciência. E a consciência, você só tem possibilidade de pensar na consciência uma coisa por vez. Então, a consciência ela é muito mais custosa. Por isso, a maioria das coisas a gente faz no automático. E quando você, por exemplo, modifica onde está um aplicativo no seu celular, você dá chance para recapitular os seus objetivos com a consciência. Por exemplo, você está o tempo todo entrando no tal do aplicativo que você quer. Ah, putz, entrei no meu celular, puxei ele para cima e entrei no aplicativo. Entrei, sem perceber. Às vezes você está conversando com a pessoa e já entra no aplicativo. Se você deixar isso mais difícil, você tem que desbloquear, entrar no negócio e colocar uma senha. A hora que você vai colocar a senha, a tua consciência volta e fala, opa, eu fiz um acordo comigo mesmo que eu vou ficar um mês sem usar o aplicativo. Vou parar por aqui. Então, você permite a quebra, né, de um automatismo através da consciência. É uma coisa custosa, é uma coisa que não tem muita durabilidade. Você tem que usar isso num período curto até que você construa o seu novo hábito. Porque o seu hábito vai dominar. A consciência ela serve só para você fazer pequenas correções. Mas eu diria até uma pergunta. Talvez não fosse nem uma questão de consciência, porque, por exemplo, muito antes desse boom de redes sociais, quando eu era militar, eu tive um amigo que ele fumava. E aí, de vez em quando, do nada, ele pegava um cigarro e falou, cara, é quase automático. Se eu tenho um tempinho livre, o meu comportamento é pegar um cigarro. E hoje eu vejo isso com redes sociais. A gente tá conversando aqui, deu um tempinho livre, cara, pega o Instagram. Perfeito. Então, por exemplo, não é nem disparou, não foi de maneira automática, né? Sobrou um tempo livre ali no cara. Mas se o cara não tivesse tempo, ele não faria, por exemplo. Ele seria louco, que ele estaria sempre fazendo alguma coisa. Tem um retiro, por exemplo, Sim. tem um monte de programação, tem interação com as pessoas, a pessoa vai ter muito menos tempo sozinha, às vezes, dependendo do retiro, do que em casa, onde o tempo todo ela tá pegando o celular. Eu vi um meme outro dia que eu achei muito engraçado. Uma criança era assim, eu com 13 anos, nossa, acabei de ler esse livro de 200 páginas em uma sentada. Eu com 30, deixa eu ler aqui um parágrafo, deixa eu olhar o meu Instagram aqui rapidinho, só pra ver uma coisa. O cara não consegue mais ler, não consegue ter mais atenção, porque agora qualquer intervalinho que ele tem, qualquer desfocada que ele dá, ele já pega a rede social. Mas isso não é questão de tempo livre. É questão um pouco de como está a emoção daquela pessoa. Porque no retiro você tem muito tempo livre. Só que no tempo livre ela vai olhar e falar, caramba, a natureza é muito linda, né? Mas Olha você esse tirou pôr o do sol. celular dela? Olha esse pôr do sol. Coitado, né? Foi Coitada da obrigada. pessoa lá, né? Tensa. Mas assim, o que eu quero dizer, geralmente você faz isso por uma necessidade emocional. Entendi. Você precisa de uma recompensa imediata. É tipo E o cigarro comida. é uma recompensa. É como se Comida. fosse Sim. comida. Lá em Comida. casa, por exemplo, a gente tem 2 andares na casa. E eu não boto comida, não existe comida estocada na parte de cima. Então, toda vez que eu quiser um chocolate, eu tenho chocolate. Mas ele tá lá embaixo. Então, eu tenho que descer as escadas, descer tudo e pegar lá na despensa. Aí eu volto pra sentar no sofá. Eu não levo a comida. É raro, às vezes eu levo, às vezes acontece. Mas eu tenho que ir buscar e depois... E eu nunca pego, um pote inteiro. Vou pegar o pote inteiro de sorvete, levar lá pra cima, deixar na geladeira de cima. Não, a gente... Porque esse tempo de Tá pensar... dificultando o acesso. Você dificulta e ainda Total. gasta caloria subindo e descendo a escada. Então... Esse atrito que vocês estão mencionando como ferramenta é muito bom, realmente. Só que Ele não para o comportamento, né? ele até pode parar dependendo do nível de motivação que a pessoa tá em parar. Sim. Porque isso é importante também. Porque o doutor falou assim, cara, você vai lá e você abre e o aplicativo tá no... Você vai fazer o seu hábito, aí o aplicativo não tá no lugar.
né? Aí você tem um pequeno atrito de ir lá pro lado e tal, clicar, tem a senha. Puta, senha. Aí você lembra de um acordo que você fez com você mesmo. Então, tem uma outra ferramenta, né? Que é esse autocompromisso. Então, você já tá juntando uma ferramenta com a outra e você pode até ter, sei lá, um mantra que você fala, tipo assim, 7 dias sem, 7 dias sem, alguma coisa assim. Você vai juntando, você vai empilhando essas ferramentas, aí sim você começa a ter uma facilidade de modulação comportamental, mas tem um monte de coisa junto. Nenhuma delas funciona sozinha, né? E tem um outro complicômetro que você falou, por exemplo, do cigarro, né? Eu acho que o cigarro não é só uma questão de emoção, mas agora já virou uma coisa neuroquímica, Sim. entendeu? Aí você já entra num outro complicômetro, numa outra situação completamente diferente. Mas você acha, por exemplo, que assim como o cigarro tem essa questão neuroquímica, com redes sociais isso já acontece também ou não? É totalmente diferente? Tudo que a gente faz, todo comportamento nosso é neuroquímico, né? Então, eu lavar a louça, tá acontecendo coisas no meu cérebro, está acontecendo neuroquímica Mas no acho meu que você estava cérebro. querendo se referir a que tem É. uma química a mais. Né? Não, Você tá não jogando existe dependência química de- acontecendo de com celular. comportamentos. Não tem. Não tem. Tanto que é uma discussão em aberto, né, na psiquiatria e na neurociência em geral, de que qual que é a definição de vício, né, neuroquimicamente, e aí segundo o DSM, segundo o manual psiquiátrico. Porque você consegue encontrar as características comportamentais e psicossociais do vício em coisas que não têm dependências químicas, né? E fortemente, né? Inclusive questão de você vender a sua vida inteira para elucidar um comportamento como aposta online, né? Ou pornografia. Tem gente que faz esse tipo de... que é o comportamento análogo a Não tem alguém uma que tá... dependência que tá- química externa, que mas tá o cara fica viciado dependente. numa- Exato. Então, a discussão comportamental entende como vício. Agora, a discussão neuroquímica é bem diferente, porque você colocar... Se o doutor for fazer um retiro com pessoas que estão viciadas no celular, ele pode. Bah, todo mundo bota aqui e a Se gente você vai ficar fizer isso 7 com dias. pessoa que está viciada em cocaína... Ou até mais simples, álcool. A Sim. pessoa que é alcoolista, dependente de álcool, não pode ter uma quebra assim forte, porque tem... O organismo Ela dela vai passa pedir mal. que ela vai passar mal. Pode virar óbito. Assim, é uma das que acontece com... Tem mais retratos na literatura de pessoas que abstinência de álcool pode levar a óbito ou sequelas graves. Então, tem que tomar cuidado com relação a o que a gente está Vícios falando em termos químicos. de vício, exatamente.